Qual é a principal característica desse pão de massa macia? É a casca fina e mais mole, uma casca mais molinha, tá? Normalmente são os pães integrais, pão de hambúrguer tradicional, esse que a gente compra no mercado, pães recheados do tipo tortano, não sei se vocês já viram, que é aquele pão recheado de calabresa, pão de batata, né? Esses pães de batata são pães mais macios. E aí tem dois ingredientes muito importantes que entram nesse pão de massa macia que dão esse tipo de textura no pão, que é o açúcar e as gorduras. Até agora a gente estava falando de pães, né? Principalmente os dois pães que a gente estava falando aqui, de ingredientes muito comuns. A gente não tinha trabalhado ainda com nem ovos e nem gordura. E quando a gente está falando de pães de massa macia e a gente fala do açúcar e da gordura, a gente tem que saber que existe uma proporção para que eles se enquadrem dentro dessa categoria. E aí, nesse caso, o açúcar e a gordura para entrarem nesse tipo de pão, eles têm que variar de 5 a 10% do peso da farinha. O que significa isso? Significa que se eu tenho um pão de 500 gramas de farinha, não a massa inteira já pronta, tá? Um pão que leva meio quilo de farinha de trigo, eu tenho que ter de 25 a 50 gramas de açúcar e gordura. E aí, quando a gente fala nessa gordura, a gente está falando especificamente de gordura vegetal e de gordura animal. Gordura animal, manteiga e banha de porco, tá? E a gordura vegetal, os óleos, os azeites, né? Então é importante a gente saber que a gente pode usar banha de porco, manteiga e o azeite, tá? Isso é bastante importante para esse tipo de pão. E a maioria desses pães de massa macia são os pães que a gente encontra no mercado, porque a técnica para produzir esses pães industrialmente, até por conta dos ingredientes, é a mais prática, tá? Esses pães muito sofisticados, que são os pães que eu vou falar da terceira categoria, são mais difíceis de serem produzidos industrialmente. E é exatamente aí que entra o benefício do pão caseiro.